Olá, estamos aqui mais uma vez gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos. A série é Decifrando a Bíblia. Nós dissemos que interromperíamos durante um período o nosso curso de filosofia. E então, no vídeo de hoje, eu pensando ou parafraseando o poeta que disse: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu cá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, cismando sozinho ontem à noite, eu pensei, é muito provável que os que visitam o meu canal, os que veem meus vídeos, pensem assim: professor Marlanf, não é muito temerário, ousado e até, vamos dizer assim, inconveniente o senhor fazer esse juízo de Esdras, chamá-lo de patife, de canalha, né, de pérfido? Bem, vou responder logo no início desse vídeo para vocês, que depois então continuará com Esdras, mas vamos fazer uma suposição. Vou propor a vocês que imaginem que Esdras, o patife, estaria diante de Jesus, nos tempos de Jesus. Jesus, quando chegou, tinha o partido de Esdras, que era dividido em duas partes, os fariseus e os escribas. Para ser fariseu era preciso se formar numa escola rabínica. E aí eles se formavam e dependendo da sabedoria, da argúcia deles, porque eram juízes de pequenas causas, é o que nós chamamos juízes de pequena instância, porque os grandes problemas legais eram resolvidos pelo Sinédrio, que não tinha no tempo de Jesus o direito de matar, por isso levaram Jesus a Pilatos, mas eles eram juízes de pequenas causas. Ou seja, se um vizinho roubava um pouco de outro vizinho, eles não criavam porcos. Até pode ser que criassem, mas não comiam carne de porco. Mas um cabrito, então eles iam até um fariseu, e aí o fariseu é, resolvia a questão ali e eles obedeciam, porque o fariseu era por instituição e por ordem legal da sociedade nos tempos de Jesus, juiz de pequenas causas e intérprete da lei. Quando os problemas legais eram maiores, então iam para o sinédrio. Era o sinédrio, o sumo sacerdote, quem resolvia, declarando se a pessoa era culpada, inocente, instituindo a pena, confiscando os bens. E aí, no caso, Anás e Cafás ficaram riquíssimos, armando armadilhas para pessoas ricas e matando-as, decretando a pena de morte e ficando com os bens delas. Bom, então, uma vez formado o fariseu, ou seja, já intérprete da lei, então, se você quisesse, ou, não é bem se você quisesse, se você continuasse os seus estudos e demonstrasse uma grande sagacidade, então você seria um escriba. Então, todo escriba era fariseu, nem todo fariseu era escriba. Para chegar a ser escriba, necessário era ser fariseu primeiro, pois se formava nas escolas rabínicas, na interpretação da lei e na aplicação da lei. E se fosse mais adiante, se ele julgasse que era capaz, então ele se tornava um escriba. Vamos então imaginar, então, no tempo de Jesus havia fariseus e escribas, ou seja, aqueles fariseus que se contentavam, aqueles que se contentavam em se formar nas escolas rabínicas e ser apenas fariseus, que ganhavam menos e tinham menor influência, Jesus discutiu muito com eles, e os escribas, que eram o grande inimigo de Jesus. Então, como Jesus pegou esse partido, que trazia a sua tradição desde Esdras, vamos provar a vocês, lendo o livro de Bernard Casper, não serei eu quem vou dizer, quem vai dizer é Bernard Casper, judeu, no livro Para Judeus, Biblioteca Popular Judaica, Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia. É ele que vai dizer, não eu, tá? Eu apenas leio, eu apenas divulgo. O que está escondido tem que vir à luz. Como disse Jesus, não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nada oculto que não seja descoberto. Então, façam comigo esse exercício de imaginação. Ao invés do partido extremamente poderoso já
na época de Jesus, isso Casper diz ali, né? Poderosíssimo, influente demais, e governavam por trás dos panos os sumos sacerdotes, porque os saduceus só queriam saber de política, né? E eles não, eles queriam saber de uma política muito. Quer dizer, os saduceus se conformavam em governar a Palestina, eles queriam governar o mundo. Então não havia conflito de ideologia entre eles e os saduceus, né? E os fariseus tudo eram a mesma laia, porque, como eu disse, né, eram os escribas que determinavam qual era o fariseu que deveria ser trazido para o grupo dos escribas, que é chamado por Bernard Casper a Grande Sinagoga. E os especialistas chamam de a Kahal, quer dizer, um grande número de pessoas, uma sociedade semi-secreta que depois se tornou o sionismo. Então, façamos comigo esse exercício de imaginação. Ao invés de defrontar, no tempo de Jesus, né, em vez de trazer os escribas, que são os discípulos fiéis de Esdras, que mantinham todas as tradições e tudo que ele ensinou, vamos imaginar que o próprio Esdras estaria diante de Jesus. Tá bom? E aí vocês verão que eu tenho toda a razão quando eu chamo ele de canalha, patife, vagabundo e pérfido. Primeiro surge João Batista. Então aqui diz, Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia, fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. João usava vestimenta de pelo de camelo e uma cinta de couro em volta dos rins. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Vinham então a ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o território próximo do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão e confessavam ali seus pecados. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou que escapareis da cólera que se aproxima? Fazei penitência e obras dignas de arrependimento, e não tenhais a presunção de dizer em vossos corações, somos filhos de Abraão. A mesma coisa vai acontecer com Jesus. Porque vos declaro que Deus pode até dessas pedras suscitar filhos de Abraão. Toda árvore que não produz bons frutos vai ser cortada e atirada ao fogo. Eu, na verdade, vos batismo com água para a penitência, mas depois de mim virá outro que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar as sandálias. Então, ele já que os condena, toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada e atirada ao fogo. Eles só produziam frutos maus, frutos podres. Disse-lhes, raça de víboras, serpentes. A serpente é conhecida como símbolo da perfídia. Então, isso estamos aqui em João Batista, segundo Frederico Dattler, numa sinopse evangélica. Sinopse quer dizer os 4 evangelhos juntos. Então, aqui eu li apenas Mateus. Nos outros existem o batismo de todo mundo, de todas as pessoas, mas não há essa referência aos fariseus. E agora, pegando a Bíblia de Jerusalém no Novo Testamento, primeiro quero corrigir, já fiz no comentário aí, né? Porque na linha genealógica de Jesus nós dissemos que Esdras posou de bom moço. No livro dele nós vamos ver que ele oprime e desclassifica e desmoraliza e humilha a casa de Davi, representado por Salatiel e Zorobabel, e reduz Josuá, que é o sumo sacerdote do exílio, a uma humilhação, mandando que ele e a família dele desfaça todo o casamento com mulheres estrangeiras. Olha, aqui nós estamos na época dos juízes, e aqui tem Aminadab e Geronasson, são a descendência, genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, tá? Então,
Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe, a prostituta de Jericó. Raabe era uma prostituta em Jericó. Então, não somente não era judia, então ela era uma estrangeira, como além disso era prostituta. Pois bem, aqui está, Salmão gerou Boaz de Raabe. Então o casamento misto não era um grande problema, porque aqui na época dos juízes nós estamos vendo que Salmão gerou Boaz de uma cananeia chamada Raabe, e que além de ser cananeia era prostituta, mas se converteu. Eles aceitaram, ela passou a cumprir a lei de Moisés e casou-se com Salmão, do qual gerou Boaz. Boaz, filho de Raabe e Salmão, gerou Jobede de Rute a Moabita. Rute era moabita, então aqui nós temos uma atrás da outra, Raabe e Rute, dois casamentos mistos, onde na genealogia de Jesus. E aí o canalha do Esdras vai invocar o fato de que Salomão foi induzido ao pecado pelas suas esposas estrangeiras, porque ele quis. Né? Não foi só por ela, foi principalmente por Hiram de Tiro e Hiram Abife, que o induziu ao culto de Baal e de outros. Portanto, quando nós lermos a parte em que o canalha do Esdras estará humilhando a casa real de Davi, Salatiel e Zorobabel, e o descendente legítimo, né, de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, nós vamos ver que isso não era motivo para... Ele chorava, e ele pranteava, ele pedia a Deus, perdoa-nos, porque esses homens desobedientes à lei casaram com mulheres estrangeiras. Estrangeira como? Na época eu vou dizer, né, essas estrangeiras quem eram. Então, vamos mais adiante. Então, aqui, pedindo desculpas, porque no vídeo anterior eu falei que Josué tinha casado com Raabe. Está feito, está desfeito. Então, aqui, apesar de eu ter colocado embaixo do vídeo a errata, então quem casou com Raabe foi Salmão, e daí nasceu Boaz, que também casou com Ruth, que era a moabita. Logo, não era um grande problema para os judeus, todos eles eram cumpridores da lei, fiéis, e, portanto, se uma pessoa se convertia, então passava a ser tratada como judia. Os prosélitos que eram fiéis à lei, ao cumprimento da lei, eram considerados como judeus, tinham igualdade de tratamento. Por isso o casamento misto ali de Salmão com Raabe e de Boaz com Ruth. Então, aí você já vê que a malícia de Esdras, ao invocar os casamentos mistos da casa de Davi e da casa do sumo sacerdote Josué, era apenas um artifício, porque ele queria humilhá-los, ele queria suplantá-los, ele queria ser mais do que eles, ele queria ser representante de todos os judeus da Babilônia, né? Ele queria, e ele fez tudo para isso, perfidamente. Agora vamos procurar em Jesus. Vamos procurar em Jesus. Ali nós já vimos que João os chama de serpentes e raça de víboras. Agora vamos ao próprio Jesus. Na suposição, dissemos que é o próprio Esdras que está aqui. Fizemos um exercício de imaginação e trouxemos Esdras lá da Babilônia, 430 anos, 436 a.C., e trouxemos ele porque a raça de víboras que ele criou, e criou bem criada, estava em franca atividade. E aqui nós temos. Então trouxeram-lhe um endemoniado, é Mateus 12, cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: ele não expulsa demônios, a não ser pela força de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Haviam 3
demônios-chefe, que era Astarote, Beelzebu e Beelzebu, Astarote e tem um terceiro, é uma tríade demoníaca. Então, Beelzebu era o senhor dos três. Como o pai da Santíssima Trindade, tem uma certa ascendência. Talvez me venha à mente o terceiro demônio, chefe. Então, para ele, os demônios eram organizados como Deus organizou os anjos, né? Os fariseus, então, disseram que Jesus tinha um pacto com Beelzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Claro, por isso que o reino dos judeus foi conquistado, porque dividiu-se Israel, no tempo de Salomão, de Judá, por causa das loucuras de Salomão. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Porque havia exorcistas entre os fariseus. Quer dizer, Deus dava àqueles que eram retos o poder sobre os demônios, sobre os espíritos. E então Jesus diz: os fariseus tinham filhos, os fariseus que expulsavam demônios. Então eles também expulsam pelo poder de Beelzebu. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou. Ou como pode alguém entrar na casa de um forte e roubar os seus pertences se primeiro não o amarrar? Então é assim que ele fazia, amarrava os espíritos, está amarrado, só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Então ele está dizendo claramente que os fariseus e escribas estão, aqui ele não faz a diferença, mas estavam aí. Quem não está comigo está contra mim. Então ele já sabia que eles estavam contra. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Porque aqui no vindouro seria uma alusão, segundo nós católicos, ao purgatório. Então, veja que ele pegou pesado. Não tem perdão, porque eu tenho a força do Espírito Santo, como os vossos filhos que têm o poder de exorcizar. E vocês dizem que eu tenho um trato com Beelzebu, mas é pelo Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Se me ofendessem a mim somente, seriam perdoados. Mas vocês estão ofendendo o Espírito Santo de Deus. E esse pecado é gravíssimo e não tem perdão. Então, veja como era a relação de Jesus com os fariseus e saduceus. Então, se eles estivessem frente a frente, Jesus teria dito aquilo para quem? Para Esdras, o canalha. Discurso sobre a tradição dos fariseus. Mateus 14. Nesse tempo chegaram-se a Jesus fariseus e escribas, aqui agora nomeado, vindo de Jerusalém, e disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, que Esdras colocou a tradição acima da Torá? Nós vamos ver isso, acho que já lemos alguma coisa a esse respeito. A tradição dos antigos, ou seja, como ele interpretava, e os anciãos da Babilônia, que eram amigos dele, ele sobrepôs a Torá. Então, violando assim a tradição dos antigos, porque não lavam as mãos antes de comer. Por que não lavam as mãos quando comem? Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os mandamentos de Deus por causa de vossa tradição? Com efeito, Deus disse, no mandamento 4, honrarás teu pai e tua mãe. Aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Esse mandamento ia adiante. O judeu era obrigado a sustentar o pai e a mãe velhos.
Então, esse honra não significava somente o que nós pensamos hoje. Não faça com que o nome dele fique manchado, mas não o deixará na indigência. Quando ele não tiver mais força de trabalho, você tem a obrigação de sustentá-lo. E é nesse sentido que Jesus vai falar. Então, vós, por causa da vossa tradição, violais o mandamento de Deus. E está escrito: vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou mãe, tudo aquilo que eu posso ter e que você poderia receber, consagrei a Deus. E assim não estou obrigado a honrar pai ou mãe. Então, honrar aí no sentido de sustentá-lo. Olha só, eles iam ao templo e faziam simbolicamente uma consagração dos seus bens a Deus. Pronto, não pertencia a ele, era de Deus. Ele usava a conta bancária dele, vamos supostamente hoje, ele usava, mas era de Deus, como do Bispo Macedo, como do Valdomiro Apóstolo, como do Silas Malafaia. Eles usam o tesouro de Deus que os tolos dão para as igrejas dele. Mas não é deles, é de Deus. Então, estou desobrigado de lhe dar alguma coisa. Olha que coisa terrível, que perfídia. Então, vou repetir. Aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, e não estou obrigado a honrar pai e mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Tradição fundada por Esdras. Nós vamos ver isso detalhadamente. Hipócritas. Essa palavra é pesada. Hipócrita quer dizer mentiroso, safado e sem vergonha, viu? Então, o que eu estou dizendo, estou repetindo o que Jesus diria a Esdras se tivesse ele face a face. Bem os profetas Isaías falou a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles não me prestam culto, pois os que ensinam são mandamentos de homens. Esdras transformou a Torá judaica, através do processo da Mishnah, ele transformou a Torá judaica Torá, Nebiim, Ketuvim. Então, esse era o Torá. Ó. Eles transformaram isto nisto. Isso é uma Mishnah. Então, aqui estão as leis e as explicações das passagens bíblicas modificadas convenientemente de acordo com o partido dos escribas que mandavam nos fariseus, porque os fariseus tudo que eles queriam era ser um escriba. E só quem podia dizer a ele que ele podia se tornar um escriba, de acordo com o que Esdras estabeleceu na Babilônia, eram o colégio de escribas, ou seja, os homens da grande sinagoga. Então eles bajulavam os escribas. E aqui Jesus diz: fariseus e escribas hipócritas, quer dizer, safados, sem vergonhas e pérfidos. Não dais o sustento aos seus pais e à sua mãe, velhos e idosos, quando a lei obriga, no quarto mandamento, honrará teu pai e sua mãe, e aquele que não fizer isso será morto. Certamente será morto, mas vós dizeis: consagrei a Deus os meus bens. Então, minha conta bancária agora não é mais minha, é de Deus. Valdomiro Apóstolo disse isso. Não é minha, é da igreja. Aquele passagem, né? O Papa também faz isso de algum modo, porque a conta do Vaticano, né, no Banco Ambrosiano, é um banco à parte, que quem gasta é o Vaticano, mas é de Deus. E os fiéis, por isso também ele não vende as obras de arte, porque foram doados a Deus. Então, eu sou católico, mas a gente não pode fechar os olhos para a verdade e é obrigado a dizer a verdade mesmo dura. Meu compromisso aqui é com a verdade. Então, as obras de arte do Vaticano vendidas a mim ali é uma fortuna que poderia ser distribuída com os pobres.
né? O dinheiro não, eles precisam porque o Vaticano é uma cidade que não tem nem dinheiro suficiente para pagar a conta de luz. Roma, o Estado já perdoou 2 vezes as contas de luz do Vaticano porque eles não tinham dinheiro para pagar. Então, o Vaticano não é rico, mas o que ele tem em obra de arte, se vendido, mas o Papa diz que não pode vender porque não é dele, é de Deus. É mais ou menos o que os fariseus estão dizendo aqui, e os escribas, aqui ele diz, viu? Aqui ele respondeu, né? Fariseus e escribas vindos de Jerusalém disseram. Então aqui já estão, é uma classe só, na verdade. Em seguida, chamando para junto de si as multidões, disse: esse povo me honra com os lábios, eles vão para os templos orar, mas o seu coração está longe de mim. Está no profeta Isaías e no Salmo. Em vão me prestam culto, não vale nada o que fazem, porque ensinam mandamentos humanos, porque se beneficiam com esses novos mandamentos, que está na Sefer Berakot, que é o nome hebraico do Talmud, que é a isso que eles obedecem. Os grandes ricos, na verdade, todos são talmudistas, nenhum dá nenhum valor à Torá. Então, o trabalho do nosso irmão, e a quem eu amo de coração, que é o rabino da comunidade sefaradita da Flórida, eu já considero sefaradita como nada porque eles são ortodoxos. Eles usam a Torá, né? Usam a Tanakh, e isso para eles, para os Ashkenaz, que são os falsos judeus cázaros, que não têm sangue de Abraão. Então, quando João diz lá, ele está prevendo o futuro, porque nessa época não havia ainda nenhum Ashkenaz. Não digais, temos por pai Abraão, quer dizer, o sangue de Abraão corre nas nossas veias, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Jesus vai dizer o mesmo, e por que Jesus vai dizer o mesmo? Porque, na verdade, eles já estão, como profetas, vendo no futuro os falsos judeus Ashkenaz, que são cázaros, portanto, têm sangue mongol, e vão entrar entre os judeus e se tornar a grande sinagoga. Hoje é praticamente composta de cázaros, judeus Ashkenaz, mas os discípulos de Esdras estão entre eles. Os dois fizeram um acordo. Então, infelizmente, ainda há semita que se corrompeu. Infelizmente. Gostaríamos de dizer que todos os sefaraditas seguem a Torá e os mandamentos de Deus e são ortodoxos, portanto, nossos irmãos, pois nós também somos Israel de Deus, como diz São Paulo. Mas também não posso dizer que todos os Ashkenaz são maus, porque Jack Bernstein foi assassinado pela Mossad, polícia secreta israelense, porque publicou um livro. Um jornalista americano, um judeu americano, na Israel racista, marxista, porque ele não pôde casar com uma sefaradita, ele sendo Ashkenaz, que perderia o status de Ashkenaz. Isso é o Israel democrático de hoje, né? E aí Jesus, Mateus ainda 23. Jesus então, dirigindo-se às multidões e aos seus discípulos, disse: os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. São mestres da lei. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imitei as suas obras, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não querem nem com um dedo movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens e do lucro, né? Com efeito, usam largos filactérios e franjas, gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações na praça pública, que os homens lhe chamem de rabi, porque todo fariseu era um mestre da lei. Quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, pois
um só é o vosso mestre, e todos sois irmãos. Então, aqui ele começa a dizer: tudo que os fariseus e escribas fazem é hipocrisia. Eles fazem em público, mas em particular eles maquinam para que tenham mais dinheiro, para que tenham mais poder, e assim constituir a grande sinagoga como partido que dominará o mundo. E conseguiram. Juntos com os askenazes eles conseguiram. Quando eles sozinhos tentavam, não conseguiram. Mas quando os askenazes chegaram de lá das estepes russas, então, da Casária, juntaram-se os dois, e aí hoje eles mandam no mundo, como eu já disse. Então, os principais judeus mais ricos do mundo, todos eles são cázaros. Agora vejam bem o destino dos escribas de Esdras e dos lacaios dele. Ai de vós, que estamos em Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-los. Né? Ai de vós, fechais o reino do céu para os homens, ou seja, ao seguirem os prosélitos, os mandamentos dos fariseus e dos escribas, estavam se colocando no inferno. Aqui está claro: vós não entrais e não deixais os seus discípulos entrarem, porque eles seguem vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quer dizer, safado, sem vergonha, pérfidos, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, converter um homem. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós. Imagina então que eu estou sendo injusto com Esdras. Isso é Jesus. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o tesouro, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos. O que é maior, o ouro ou o santuário? O que é mais sagrado? O ouro que está dentro do tesouro do santuário ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, que não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, aí contrai uma obrigação. Cegos, que é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, Deus. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Não para aí. A condenação de Jesus aos partidários de Esdras continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Importava praticar estas coisas, mesmo não omitindo aquelas, condutores cegos que quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, quer dizer, a aparência, mas por dentro estão cheios de rapina, de intemperança, rapinantes, né? Portanto, roubadores. O que é rapinantes? São ladrões. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora são brancos e parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão e morte e toda imundícia. Meu Deus! Por fora parecem bonzinhos, mas por dentro cheios de podridão, osso dos mortos e toda imundícia. Isso é forte, muito mais forte do que eu dizer que Esdras é um canalha. Assim também vós por fora, olha, ele não disse e jogou assim não. Assim também vós
Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices, não derramaríamos o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais, em cheia, fazendo as mesmas obras deles. Então, desde a Babilônia, que já se fazia isso sob o comando de Esdras. Ele fez tudo com toda a perfidez e com toda a hipocrisia para se tornar o predileto de Ciro e de Dario, e humilhou a casa de Davi, Salatiel e Zorobabel, fazendo com que eles lhe obedecessem, porque ele era o mestre da lei. Sofer Meir, o escriba mais hábil. Hábil aí não quer dizer apenas que sabe escrever bem, quer dizer, Sofer Meir quer dizer um escriba versado na lei. Então ele é chamado por Ciro de Sofer Meir. Ele conseguiu, mas isso vamos ver lá na vida dele. Serpentes, raça de víboras, o mesmo que João disse, como haveis de escapar do juízo do inferno? Por isso vos envio profetas, sábios e mestres. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, principalmente a grande sinagoga que nos oprime hoje, fazendo-nos passar necessidade e cobrando imposto de renda do assalariado. Ora, imposto de renda devia ser sobre renda, ou seja, dinheiro aplicado e que resulta em juros, e esses juros são considerados renda, mas Rothschild fez com que isso fosse aplicado aos assalariados. O imposto de renda sempre existiu. Quem ganhava os juros sobre dinheiro aplicado, o Banco da Inglaterra cobrava. Então, tinha um imposto sobre aquele ganho, que era um ganho aplicado no banco, que o banco aplicava e tinha uma renda. Então, isso é renda. Mas o que chegaram até a pensar, acho que foi o Lula, em cobrar imposto de renda aos aposentados. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, principalmente e perseguireis de cidade em cidade, principalmente a grande sinagoga, que é o sionismo. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isto sobrevirá sobre vós. Eu estou sendo até bonzinho com ele, não estou? Hipócritas, serpentes, raça de víboras, vós estáis destinados ao castigo do inferno, sepulcros caiados de branco, que por fora tem uma boa aparência, mas por dentro é podridão, ossos e imundícia. Ele disse isso na cara, diria isso na cara de Esdras. Então, eu estou sendo até bonzinho. Mas nós vamos ler para vocês aqui em Bernard Casper como é que foi a obra de Esdras segundo o ponto de vista judaico. Aqui só a introdução. Mas é longa a beça. Não, acho que hoje não dá para a gente fazer isso não. É muito longa. Então, eu quero dizer a vocês que este livro aqui é uma atualização censurada deste livro aqui, que eu já li uma parte para vocês. Primeira edição, direitos exclusivos da editora Rampa, os escribas, os rabinos, o rabinato. Então aqui vai aparecer Abravanel, o tataravô de Silvio Santos, tá? Ele aqui, ó. Para quem quiser duvidar, Dom Isaac Abravanel, riquíssimo. Silvio Santos nunca foi um camelô na Rua da Alfândega. Vem de uma família muito rica. Foi candidato a presidente da República e
tirou a candidatura por quê? Porque não nasceu no Brasil, não é brasileiro. Foi por isso que ele tirou a candidatura, porque um grupo de advogados disse, indivíduos, eu tinha um recorte, camaleonicamente chamado Silvio Santos, eles sabiam que o nome dele era Senador Abravanel, se faz passar por brasileiro e quer chegar à presidência da República. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, não podemos deixar que isso aconteça. E então houve uma confusão lá, que diz o Silvio Santos e os secretários dele, que foi porque o registro foi mal feito. Ora, bastava consertar o registro. Ele é de uma família, de um clã riquíssimo. Dom Isaac Abravanel era tesoureiro do rei de Portugal, depois foi chamado para o rei da Espanha para ser tesoureiro do rei da Espanha. Imagina, ganhava uma fortuna. Mas Isabel, a católica, decidiu expulsar os judeus da Espanha. E aí ele fez um ato de louvável. Se demitiu. E aí Fernando de Aragão disse, não, eu preciso de você. Você é meu homem de confiança, você consegue equilibrar as contas do reino. Ele disse, se meu povo vai, eu vou. Se meu povo fica, eu fico. E Fernando disse, não posso fazer nada. A rainha já assinou o decreto expulsando todos os judeus da Península Ibérica. E eles foram expulsos. E se espalharam pelo mundo, o que lhes dá mais poder. Porque quanto mais espalhados, mais eles, como tem comunicação constante, mais eles dominam. E se vocês forem ver, como um curioso que nem eu, foi ver no imposto de renda, é um imposto de renda especial, é uma casa nos Estados Unidos, onde o dono de uma coisa é obrigado a declarar que é dono. Esqueci agora o nome, e como eu estou fazendo muita coisa de memória, porque tem de correr, porque sou biesa, tem muita coisa, lá ele encontrou. Eu tenho o trabalho dele. São 2 trabalhos. No primeiro ele mostra que cuidado com os seus filhos e a mídia, porque toda a mídia pertence ao sionismo. É um trabalho dele. O outro trabalho dele o Rothschild, a família Rothschild é praticamente dona do Brasil, porque é campeão em fusões e aquisições. É esse o título do trabalho que eu dei. Rothschild, campeão em fusões e aquisições. O irmãozinho dele acabou de comprar no governo de Lula 72 bilhões de ações da Petrobras. Na verdade, 70, porque Lula queria muito dinheiro para roubar e distribuir e tentar fazer o socialismo moreno que ele inventou lá no Fórum de São Paulo, e ele queria dinheiro para poder fazer isto, porque o Brasil é um país líder, mas não tinha dinheiro, e então ele fez um pacto com o Rothschild, por isso que ele poderia fazer, Rothschild deu sim, contanto que ele obedecesse a ele. Mas ele desobedeceu e foi punido. E está aí o resultado. Está na lata de lixo hoje, que desobedeceu a um homem que não admite desobediência e que honra aqueles que obedecem. Justiça seja feita. Aqui na Enciclopédia Judaica Resumida, nós já lemos para vocês uma vez e vamos ler novamente Oswaldo Aranha. Está como Oswaldo ou está como Aranha? MNO. Se tiver como Oswaldo, nós vamos encontrar aqui logo. Vamos ver. Que deu a eles a maior bola. Não está aqui em O. Então deve estar em A. Em Aranha. Balfour. Aquele que deu ao Lord Edmund, o Lionel de Rothschild, Balfour, Lord Balfour, aquele que deu a Lionel de Rothschild, convencendo a rainha da Inglaterra, toda a Palestina. Nós temos o documento Balfour, que eles chamam pomposamente de Declaração Balfour. Está aqui, honrado na enciclopédia dele. Agora, vamos ver se eu já encontro aqui o Aranha. Aqui já estou em B, então teria que estar antes. Não colocaram aqui. Então, não é aqui que nós vamos encontrar Oswaldo Aranha. Mas, nós lemos um papelzinho, que tomara que eu não tenha perdido.
Nós vemos um papelzinho que nós recortamos do Globo. Chanceler Oswaldo Aranha. Está aqui, na minha mão. Não fui eu que publiquei, foi o Globo. Pena que não tem a data. Diz assim: a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro convida a coletividade, os amigos do saudoso chanceler Oswaldo Aranha, para participarem, terça-feira, 23, às 10 horas da manhã, da romaria ao seu túmulo no cemitério São João Batista, em memória de sua inesquecível atuação como presidente da Assembleia das Nações Unidas em 1947, que assentou as bases para a criação do Estado de Israel. Defendeu o sionismo com todas as forças. Está aqui uma romaria ao túmulo dele, comandada pela Associação Israelita do Rio de Janeiro. Quer mais honra do que isso? Né? Então eles honram a quem lhes obedece, e a quem não lhes obedece, eles castigam e eles punem. É o caso de Lula. Está na lata de lixo. Jogaram Lula na lata de lixo. Por quê? Porque ele foi desobediente. Combinou uma coisa com os Rothschild, fazer um socialismo moreno na América do Sul. Não sei o que, é que ele entendia por socialismo moreno, mas precisava de dinheiro. Então, o nosso conhecidíssimo Felipe de Rothschild, que é o irmão mais novo da família, que é o gerente das riquezas da família no Brasil, praticamente o Brasil todo. Se vocês começarem a história do Brasil, isso não vai dar mais, porque já vão dar 50 minutos, né? Começa por Fernão de Noronha, braço direito de Rothschild, que compra os direitos sobre o pau-brasil do rei Dom Manuel III, e Rothschild dá a ele a ilha de Fernão de Noronha. Vamos procurar quem é Fernão de Noronha. E nós não temos hoje, a não ser em pequenas reservas, o pau-brasil, que era abundante no Brasil. Por quê? Porque Rothschild mandou os indígenas, pagou os indígenas com espelho, vidrinhos, colares de vidrinhos, besteira, baboseira, que os índios não sabiam a diferença entre um diamante e uma pedra branca, entre um topázio, entre uma safira e uma pedra azul, e eles enganavam os índios com isso, davam comida para eles ficarem fortes, e eles cortaram todo o nosso pau-brasil. Imagina a fortuna que o Conde Rothschild ganhou com isso. O trato foi feito com Dom Manuel III, ele pagou muito bem por aquilo, mas um terço talvez do valor. Né? E teremos muita coisa a dizer. A independência do Brasil foi comprada por Dom Pedro I através do Lord de Rothschild, por mediação do embaixador da Inglaterra no Brasil, que disse falou para Rothschild que a corte portuguesa queria levar o imperador para Portugal e o Brasil voltaria à condição de colônia. Para ele não interessava, porque o Brasil foi a mina de ouro dele, continua sendo, né? E aí ele inventou essa bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira verde para a luz. Quando ele quer, ele levanta. Antigamente só podia aumentar o preço como é que eu posso dizer? Daquilo que é nacionais, das instituições nacionais, como a Light, como a Petrobras, estatais. Só podia se aumentar o preço das estatais com a sanção presidencial. Agora não. Ele bota lá bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Segundo a conveniência dele, a gente paga mais caro quando é bandeira vermelha. Então, assim, se vocês procurarem ver, ele já é dono do Brasil desde Dom Manuel III, rei de Portugal. Então, vamos mostrar a vocês, acabamos de mostrar a vocês, que eu estou até sendo bonzinho com esse canalha, e vamos mostrar a vocês a visão que os judeus têm dele. Eu mostrei a visão que Jesus, João Batista tinham dele. Se tivessem discutido com ele pessoalmente, teriam tratado ele como trataram os discípulos dele. Mostrei. Tem mais, mas o tempo não é suficiente. Se tivessem falado com ele, teriam dito a mesma coisa a ele pessoalmente, né? Ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, que percorreis 1 quilômetro para fazer um prosélito, um discípulo, e uma vez que o fazeis,
tornai-o 2 vezes mais merecedor do inferno do que vós. Então, onde é que Esdras está? Ardendo no mármore do inferno, porque foi ele quem colocou essas leis humanas no lugar da Tanakh, no lugar da lei de Moisés. Basta, então, me empolguei. E então, desde João até Jesus, na sinopse evangélica e na Bíblia de Jerusalém, teremos muito mais aqui, né? Tanto da edição atual, revisada e censurada, mas mesmo assim eles não puderam deixar passar a verdade, né? Porque é a história deles, que é esta preciosidade, censurada e reimpressa aqui. Nós vamos usar as duas para mostrar a vocês o que é a grande sinagoga e o que foi a obra de Esdras. Não direi nada de mim, não tirarei nada da Igreja Católica nem dos cristãos, não. Tirarei somente da história dos judeus, escrita por eles mesmos. Isaac Zexon é o escritor da história dos judeus, e nós temos os 3 volumes. Brigamos com as taças e conseguimos ganhar. Então, esta seria, supostamente, a briga de Jesus com Esdras se ele estivesse vivo naquela época em que Jesus esteve aqui entre nós, né? Foi com os discípulos dele. Então, eu estou sendo até condescendente, porque Jesus disse claramente que ele está ardendo no mármore do inferno. Caminhais 1 quilômetro para fazer um prosélito, um discípulo. E uma vez que o fazeis, tornai-o merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. Fechais os céus para vós mesmos, e não deixais entrar aqueles que são vossos discípulos. Fechais a porta também para ele. Querem mais? Acho que basta. Então, vejam o vídeo, deem o seu like, a mãozinha é importante, e comentário também é importante. Se houver algum erro, por favor, contribuam, né, fazendo o comentário que eu inserirei no vídeo. Eu, nessa empolgação, às vezes, digo coisa de memória que não estava no programa e erro. Então, muito obrigado, né? Esse será Decifrando a Bíblia. E Jesus e Esdras será o título. Até a próxima.